Pessoal, só avisando, se tiver um barulho muito alto é o ventilador, ó, é culpa dele que está aqui atrás de mim, vocês me avisem que eu desligo esse rapaz. Vou começar a suar muito? Vou, mas faço esse sacrifício por vocês sem problema nenhum. Por favor, tomara que não esteja fazendo muito barulho. Começando então com minha audiodescrição. Bom dia para todos, eu sou Igor Arnaldo, homem, 32 anos, altura 1,79 m, quase lá, cheguei próximo a 1,80 m, mas infelizmente não consegui. Cor de pele branca. A idade, 32 anos, mas eu digo que eu tenho uma aparência jovial de 25, 23, então minha autoestima, vocês já viram que está em dia. Atrás de mim começa o meu protótipo de futura biblioteca, aqui atrás de mim. Tem livros, tem Pikachu, tem o escudo do Capitão América, tem o símbolo do Batman, o coração do Tony Stark, não necessariamente o coração, por favor. Na hora de escutarem isso, não levem tão a ferro e fogo assim. E aqui atrás de mim, à minha direita, no caso de vocês, seria a esquerda, tem o taco diálogo, que tudo, já dizia minha mãe, tudo se resolve na base do diálogo. Então eu levo sempre para dentro de sala de aula e quando o aluno começa a fazer muita bagunça, eu puxo o taco de trás da porta e falo, vamos resolver esse seu mau comportamento na base do diálogo. Brincadeira, por favor, mãe e pais que estiverem assistindo isso futuramente, eu nunca levo o taco para dentro de sala de aula, é apenas uma brincadeira, por favor, editor, não corte esse momento. Pronto, isso já foi uma prévia, né, uma introdução de quem é o Igor, falando, né, da forma como ele atua. Por favor, editor, não tire a parte que eu digo que é brincadeira. Por favor, eu vou ficar com esse peso na consciência na hora de conseguir dormir. Pessoal, eu estou aqui com muita felicidade para falar com vocês exatamente sobre esse tema, que é o desenvolvimento de jogos como mercado global. E aí a gente vai comentar nesses dois pontos, que são as tendências e oportunidades. Seguindo, então, para o segundo slide, quem sou eu? Eu sou o Igor Arnaldo. Se você for jogar meu nome, Igor Arnaldo, na internet, não vai ser difícil de me encontrar. A primeira página, praticamente toda de pesquisa Google, você me encontra. Ao todo, no mundo, vivos, somos 8 Igor Arnaldo, 3 na Europa, 2 no Brasil. Eu acho que tem agora, não sei, o restante acho que está nos Estados Unidos. Somos poucos, né? Eu estou me sentindo uma espécie, como se fosse um tipo de Pokémon falando isso para vocês. Mas eu já procurei, então, enfim, eu gosto de compartilhar essas sutis informações. Atualmente eu estudo, né? Estou realizando doutorado na UF, Universidade Federal Fluminense, na área de Ciência, Tecnologia e Inclusão. Pausa aí. Eu comecei, então, vocês fizeram uma introdução maravilhosa, Pedro e Adriana, falando sobre troca de carreira, início de carreira. Pessoal, a primeira graduação que eu fiz foi em turismo. E é isso, entendeu? Sempre quando eu falo isso, os alunos me olham com 2 olhos desse tamanho arregalados e falando, como é que você está aqui hoje na universidade dando aula para a gente de jogos e desenvolvimento de personagem, professor? Bom, pessoal, quando eu estava concluindo a graduação em turismo, o famoso TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, o meu tema foi cassinos. E dentro do desenvolvimento desse TCC, eu descobri o meu amor e paixão, que eu amadureci a ponto, vejam a palavra, amadureci, a ponto de perceber realmente o turismo ele pode ser aquilo que a gente considera como hobby de paixão. Nunca vou deixar o turismo de lado, mas eu percebo que ele é o meu hobby, mas a minha paixão, o meu ponto de foco de vida são os jogos. Então, ali eu cheguei para o meu orientador e falei assim, orientador, olha só, eu descobri que eu gosto, são o desenvolvimento de jogos. Eu gostava muito, eu era competidor, né? Muito antes do termo e-sport existir, a gente já fazia essas competições nas famosas Lan House, aquele que nunca foi em uma, que atire a primeira pedra, e os que não sabem o que são uma Lan House, infelizmente, foi um momento de socializar. Olha aí, a gente vai falar sobre isso depois. Bom, o professor sempre já vai fazendo a introdução, soltando os pontos do que a gente vai falar depois. A gente socializava muito dentro de uma Lan House, você conhecia novas pessoas, porque você jogava supostamente os mesmos jogos que todos estão jogando ali, então era Dota, era Counter-Strike, era Tibia, Priston Tale, Age of Empires. Nossa, Age of Empires, então, era para dar briga.
The Sims até que tinha uma coisa ou outra, mas não tinha como fazer muito campeonato, era só mais quem conseguia desenvolver mais rápido o relacionamento, quem conseguia fazer isso, aquilo e outro. E o que aconteceu? Eu já tinha esse amor por jogar jogos. Então, dentro do TCC de turismo, eu percebi que eu queria participar não mais como jogador, mas como jogador e desenvolvedor. Olha aí o pulo do gato. E eu cheguei para o meu orientador e falei assim, eu quero abandonar a graduação. Ele quase se rasgou todo, porque eu queria abandonar a graduação no TCC, não foi no começo, não foi no meio e não foi nos 3 finais do jogo. Foi na cara do gol, chutando e a bola quase entrando no gol. E ele falou assim, não, você vai terminar a graduação. Aí eu falei para ele, então tá, vamos terminar a graduação. Aí a gente terminou, né? Eu falo a gente porque foi graças ao incentivo dele que eu consegui terminar essa graduação. Parti para uma segunda graduação, obviamente, em jogos digitais. Por quê? Falando em carreira, pessoal, em alguns locais ao redor do mundo, falo por experiência, eles não pedem apenas o seu GitHub e quantos anos de experiência você tem desenvolvendo aquilo ou outro. Eles, infelizmente, agora estão começando a pedir um diploma, né, uma folha A4, dizendo que você tem essa graduação nessa área, nessa atuação que você quer. Infelizmente. Infelizmente por um lado, felizmente por outro, porque na graduação você acaba conhecendo novas ferramentas, você acaba tendo conexões com outras visões, você tem aí um vislumbre muito grande. Porque é aquilo que eu falo, né? Eu faço uma mera analogia com a medicina. Quando as pessoas chegam para mim e falam assim, professor, eu quero fazer a graduação de jogos digitais, eu quero ser desenvolvedor de jogos. Então, veja, pessoal, isso tudo que eu estou falando é relacionado à carreira de trilha internacional. Por quê? Medicina. Ah, eu estou fazendo medicina. Pô, legal. Tá, e aí? Qual vai ser a sua especialização? É a mesma coisa para os jogos digitais? Sim, é uma analogia, eu acho até muito heróica da minha parte falar isso, mas você também, na parte de desenvolvimento de jogos, você tem que chegar e te perguntar, vou fazer desenvolvimento de jogos, Igor. Beleza. Em quê? Você vai se especializar em trilha sonora, criação de GDD, criação de personagem, roteiro, animação. Enfim, temos aí inúmeras possibilidades dentro do campo de jogos, do desenvolvimento de jogos digitais. Ah, não, eu só quero desenvolver jogos. Ah, você só quer desenvolver jogos? Como? Que tipo? 2D, 3D, 2D, 2,5D, né? 2D e meio. Qual vai ser a sua especialidade? Não tem como. Você, nessa carreira, você pode se especializar em alguma coisa muito específica. E dentro disso, você vai ter aí uma pancada de oportunidades, não só no Brasil, mas mundo afora. Claro que, Adriana, peço até permissão à sua fala, mas além da gente ter que ter o conhecimento básico do inglês, que é obrigatório hoje em dia, né? É obrigatório. Eu digo para todas as profissões, mas em cima de game designer, cara, é obrigatório você saber inglês, ponto. Porque muitas das ferramentas que são lançadas agora, vamos supor, amanhã, das duas, uma. Ou o manual vai ser em mandarim ou vai ser em inglês. Então, já estejam preparados. Ou você vai ter que aprender inglês, ou você vai ter que saber mandarim, ou você vai ter que saber os dois. Pronto. E isso também vai te possibilitar inúmeras oportunidades de emprego. Já estou falando para vocês a nível campo fora Brasil, não somente no Brasil. Ah, mas eu vou ter que trabalhar lá em Tóquio, lá na China, lá na Guatemala? Não. A vantagem hoje em dia do home office é que você pode trabalhar home office. Mas tem um porém, você precisa de um investimento, dependendo da área que você for trabalhar nessa carreira internacional focado na área dos jogos. Pessoal, vocês vão ter que fazer um investimento absurdo no computador ou no notebook. Faço aí a comparação, vejam os preços da Avel. Avel, se quiser me patrocinar, super estou de apoio com vocês, porque estou fazendo merchan de graça agora, hein? A Avel, A-V-E-L-L. Eu brinco ser a irmã da Dell, D-E-L-L. Por quê? São computadores, quer dizer, na verdade são notebooks, focados para essa área de desenvolvimento, desde tecnologias a nível 3D, a ponto de você querer somente jogar videogame, né? Vamos falar assim. E isso tudo chegou. Comecei a desenvolver jogos. Em que área eu me especializei? Comecei a gostar de gamificação, passo 2. Passo 3, hoje em dia, eu estou na área de inclusão, onde é um campo que eu falo para vocês, infelizmente, que está começando a ser desenvolvido agora. Eu fico muito emocionado para o lado negativo, em saber que o investimento maior
na área de inclusão nos jogos eletrônicos, tenha um campo aí de 5 anos, mais ou menos, e agradeço muito pelo fato do The Last of Us Parte 2, é o jogo, por favor, ele ter recebido o prêmio como sendo o melhor jogo até hoje, com maior possibilidades de inclusão possíveis dentro do jogo. Desde adaptações dos botões, até você ter audiodescrição, legenda, troca de efeito, controle de contraste, o motion sickness. Motion sickness, para aqueles que não têm conhecimento da área, motion sickness é quando você mexe a tela e sabe aquele balanço que a tela faz, sabe aquela complicação, a tela treme. Gente, cara, tem gente que passa mal com aquilo porque é muito rápido. Eu estou falando de uma forma bem ampla e bem resumida para eu poder ter tempo de falar sobre tudo que eu quero. Então, eles cortam essa mexida tão brusca assim na tela para que você possa acompanhar e ver o jogo. Alguns momentos eles podem até cortar a cena, outros eles cortam o impacto da cena, ou seja, a animação. Olha aí que legal. Dentro, então, de inclusão, você tem várias novas ferramentas que cada vez estão sendo mais digeridas e mais evoluídas e estão sendo implementadas dentro dos jogos. Se você se interessou por esse assunto, isso se chama design universal. O design universal aplicado nos jogos eletrônicos. Caraca, essa introdução levou mais tempo do que eu imaginava, mas foi defendida com muito gosto. E até aí, alguma dúvida? Alguém, alguma crítica, alguma sugestão? Dúvidas difíceis, por favor, deixem para o próximo. Para mim, não. Adoro chocolate, ponto. Igor, você só Oi, poderia deixar a tela em tela cheia? Ah, em tela cheia? Não tá para tela cheia para vocês? Poxa Não vida. tá. Tô passando aqui, vou ter que compartilhar a tela toda, então. Pera aí. Só um minuto. Vou cancelar aqui o compartilhamento de tela. Para de cancelar, aí põe uma apresentação, depois compartilha só a apresentação. Ok. Pelo menos funcionava para mim. Vou ver agora se eu consigo fazer. Obrigado por ter avisado. Acho que agora. Foi? Agora foi perfeito. Obrigado, gente. Bom, pessoal, a contextualização já foi feita com vocês. Está falando sobre o crescimento dessa indústria dos jogos eletrônicos, no decorrer dos anos, e cada vez mais a gente tem a implementação de jogos no mercado. Pausa, primeira informação, então. Hoje, nessa última troca de ano, 2022-2023, a PGB, que faz a Pesquisas Game Brasil, ela sempre faz esse percurso, essa pesquisa ao redor, pelo menos, do Brasil, sobre o que as pessoas acham dos jogos, traçam o perfil dos jogadores, eles fazem um trabalho sensacional. E o que foi acordado? Que, na pesquisa, 70% daqueles candidatos que foram entrevistados, obviamente, eles consideram que o jogo já faz parte da cultura deles. Só que eles estão falando dos jogos eletrônicos, porque, na verdade, os jogos eles são tão antigos quanto a própria sociedade, se vocês forem parar e analisar filosoficamente. Porque cada era eles tinham um tipo de entretenimento e lazer apropriado para a sua era, desde o desenhar dentro das cavernas, dançar cirandas em volta do fogo, enfim, até chegar em 2023 e a gente está aí jogando realidade virtual, realidade aumentada e por aí vai. A definição do mercado global de desenvolvimento de jogos, eu acabei já falando para vocês, a necessidade de vocês terem um conhecimento suficiente para atuar com inglês e mandarim. A importância do tema para os desenvolvedores e investidores. Quanto mais você investe no assunto, mais ele é trabalhado e cada vez mais essa cultura de jogos, ela vai pairando nas outras modalidades do mercado. Prova, professor? Provo. O que está em moda hoje, dia 7 de dezembro de 2023? Aquilo que a gente chama, por trás dos panos, de bodywear. Não é o body que vocês estão pensando, meninas, por gentileza. É uma tecnologia onde você veste uma blusa e se o seu personagem ele toma um soco, um tiro, ele passa perto de uma explosão e o seu personagem ele pode sentir esse impacto, essa vestimenta que você está usando, você, eu, Igor, eu sinto como se fosse o próprio personagem. Vale dizer também
aquele produto Body Simulador de Beijo. Isso foi um auê do caramba no início do ano. Que foi o seguinte, vamos supor que o seu namorado, ele tá lá na Austrália, ele compra esse aparelho simulador de beijo, sempre é vendido em pares, então ele compra um para você e um para sua namorada, né, por exemplo. Então você aqui no Brasil e ele lá na Austrália, ele beija esse aparelho, você tem que estar com o aparelho próximo à boca também. O aparelho interpreta o beijo dele, passa para o seu aparelho a simulação do beijo dele. Então você sente o beijo dele mesmo ele estando na Austrália. Então agora a gente está desenvolvendo essas novas tecnologias, onde a gente está passando de tecnologia 3D para uma 4D, até pairando no 5D, porque agora você já vai ter uma simulação de tato, você já vai ter uma simulação do toque, do impacto. Entendem como é que a tecnologia está evoluindo? Isso está chegando junto por causa do jogo também, não só por causa do jogo, mas influenciada. E, segundo, você já tem dentro, por exemplo, da própria medicina, o que é um sucesso em todo o campo dos mercados, que são os simuladores. Então, os médicos, eles têm, né, dentro dos hospitais aquelas máquinas, hoje em dia, extremamente precisas para fazerem as cirurgias, só que ao invés deles fazerem a cirurgia pela primeira vez em mim, onde estou necessitando, né, a cirurgia, eles têm simuladores extremamente realistas para poder errar o quantas vezes eles quiserem e saber que não vieram a causar a morte do paciente dele. Aí vocês vão falar, ai, professor, isso daí tá um pouco ultrapassado, porque eu já vi no Grey's Anatomy que eles fazem na uva. Pô, vocês estão deixando de comer uma uva, cara, para fazer uma cirurgia? Faça num simulador que nem a uva vai ser gasta, entendeu? Come a uva, faça o suco da uva, deixa a uva para lá, cara. Coitada da uva, entendeu? Desculpem, mas eu defendo a uva, porque a uva é muito boa, dá para fazer muita coisa do que operar uma uva. Mas, enfim, é uma defesa minha à parte, desculpem. Os próprios pilotos de Fórmula 1, eles já têm as cabines de simulação. E por que eu falei a nível de 4D, 5D? Porque essa cabine de simulação, onde eles dirigem, elas começam a soltar fumaça, joga água na cara do corredor, começa a deixar a simulação dele sentindo frio, porque eles têm que preparar o piloto para tudo. Então, tem que simular o cara dirigindo, putz, passou um carrinho na minha frente, jogou água no meu capacete. Vamos simular essa água no teu capacete. Do nada aparece uma mangueirinha na frente do corredor e joga água. Aí, pô, tá em dia de neblina, começa a entrar aquele auê todo de fumaça subindo até o teto. Enfim, isso é um jogo de simulação 4D, 5D, né? Você já tá chegando a esse nível, tá ultrapassando o que a gente está acostumado. E, claro, já estou passando aqui, o objetivo, a gente já está falando, já passei dessa contextualização muito próximo. O panorama atual, a gente já está falando sobre isso, os principais players que estão na participação do mercado, né? Quanto mais você joga, mais você tem uma participação maior, porque a sua opinião, o seu relato, a sua experiência, o que você coloca no Twitter, que não é mais Twitter, é X, o Instagram, enfim, você começa a virar um influenciador, você começa a ter esses pontos onde os outros vão percebendo a mesma coisa e vão começando a publicar, e isso chega no ouvido, por exemplo, da Baronet e fala assim, ih, caraca, a gente deu mole, realmente, vamos mudar isso aqui. Então, você tem uma participação indireta e direta no mercado, e isso é o máximo. Eu estou falando agora não mais como desenvolvedor, eu estou falando apenas como atuante de um jogo, e isso é maravilhoso. E dados estatísticos sobre o mercado global de jogos, meninos e meninas, eu tenho uma informação muito interessante que talvez vocês vão gostar, que é o seguinte. Primeiro, PGB, 70%, né, como a gente viu, já considera como cultura ter um jogo. O mercado, hoje em dia, tem uma venda muito maior de celulares à procura de jogos do que notebook e computador. Por isso que você vê também muito software, muito aplicativo sendo mais desenvolvido e focado para o próprio celular do que para o computador. Aí eles vão e aproveitam e fazem aquele crossover, né? Porque se está disponível para o celular, a gente consegue jogar para o computador também. A própria Baronet faz isso. Baronet, te amo. Se quiser me mandar algum brinde aí, por favor. Muita cara de pau, né? Mas eu sempre faço isso e nunca dá certo. TDC, te amo. Se quiser me mandar uma outra blusa falando nisso, ó, esqueci de falar isso na minha autodescrição. Estou com a blusa preta da TDC, onde tem escrito o nome embaixo, o símbolo, e estou com um crachá e o cordão também da TDC. TDC, ó, tô filé, hein?
Da próxima vez, um bonezinho, um óculos, pô, depois a gente conversa aí. A gente troca. Pedro, depois a gente fala aí, hein, cara. Lívia, se estiver escutando, anota meu nome. Crescimento do mercado mobile, eu acabei de falar para vocês, vamos seguindo. Tendências tecnológicas no desenvolvimento de jogos. Falei para vocês da realidade virtual e a realidade aumentada. Professor, rapidão. Realidade virtual e realidade aumentada, o que é isso? Realidade virtual é o que você já está acostumado a jogar. Você usa a tela do computador para ver a realidade virtual. Um exemplo muito prático, eu estou sendo uma analogia bem simplória. Realidade aumentada, Pokémon GO. Você pega o seu celular, passa pela sua casa como se fosse um spray SBP e ele simula como se a sua casa fizesse parte do jogo e você encontrasse o Pokémon, tipo, no canto da sua parede, aí você tira o celular, você olha, não tem o Pokémon. Você aponta a câmera, você olha para o celular, o Pokémon tá ali. Realidade aumentada, você começa a interagir a sua realidade com a realidade do jogo. Uma analogia muito simplória, por favor, não briguem comigo. A gente tem aí os impactos que os gráficos de alta qualidade causam, que é realmente você cada vez ter um jogo de realidade maior, né? Uma realidade virtual tão impressionante que você fica perdido se aquilo que você está jogando é um jogo, ou se é um filme, ou se é a sua própria realidade. E isso é maravilhoso, porque essa é a expressão do gráfico. O gráfico está ficando muito potente. E, para finalizar, esse Ray Tracing. O que é o Ray Tracing, Igor? É muito difícil dar uma palestra e não dar uma aula, gente, eu peço perdão por isso. O Ray Tracing, gente, se fosse traduzir ao pé da letra, seria tipo um rastreio dos raios. Ray Tracing, raios, tracing, traçar, né? Você rastrear esses raios. Seria uma técnica super avançada de renderização. Ela é utilizada focada, né, na verdade, nos gráficos computacionais, e isso aborda, obviamente, os jogos eletrônicos. Essa técnica do Ray Tracing, ela acaba simulando meio que o comportamento da luz, sabe? De uma maneira muito realista, para você criar imagens, momentos e situações visualmente que te causam uma impressão do tipo, caraca, não é possível, alguém foi no alto do Monte Everest e filmou isso. Não tem como você conseguir ver o traço que o sol faz e tá batendo na neve, a neve tá derretendo, e esse mesmo traço que bateu na neve tá batendo na tela do meu espectador. Ou seja, o Ray Tracing, ele tenta causar um visual tão impressionante, tão fiel, como se fosse a própria luz, como ela se comportasse na nossa vida real. É isso, acho que fui bem bonito na hora. De vez em quando eu filosofo muito, gente, peço desculpas, não estou vendo. Se tiver algum comentário ou pergunta, por favor, pessoal, o suporte me avise. Integração de tecnologias de inteligência artificial nos jogos. Daqui a pouco eu vou ter que... Alexa, se não deu para ouvir, deixa eu só tampar aqui o botão dela, pronto. Alexa, daqui a pouco ela está nos nossos jogos, onde, tipo aquilo que o Tony Stark, pronto, tipo aquilo que o Tony Stark fez, que ele chega e fala assim, Java, simula isso aqui em 3D, blau, e aquilo. Não estamos tão longe assim. Já a gente começa a ter aquele mundo do Tony Stark muito perto de se tornar realidade, onde essa integração de tecnologias com inteligência artificial, elas começam a participar. Se vocês forem procurar no próprio LinkedIn, um rapaz simulou uma mesa de futebol, jogo de basquete, onde é um holográfico, né? Tem um holograma ali, onde ele vê o jogo que, na verdade, está na TV passando, é uma mesa de tecnologia para realização de holograma, e ele vê o jogo como se fossem pequenas pessoas jogando na frente dele, ele consegue ver tudo em tempo real. Aquilo é magnífico, depois procurem, tá um sucesso isso. Como eu falei, novos dispositivos e plataformas influenciando o design de games. A gente já não quer mais apenas jogar o jogo, a gente quer observar o jogo, talvez como não mais uma terceira pessoa, mas uma outra forma de você ver o jogo, não mais somente controlando. De você poder ver o holograma e poder andar em torno do holograma e ver as visualizações diferentes. Você pegar o holograma, jogar e ver por baixo. Não só você estar no computador aqui, nessa cadeira, como eu estou aqui olhando para vocês, e ser obrigado. De você poder andar na sala e poder interagir com as coisas. Mercado global de jogos, né? Falando sobre jogos mobile, tendo em vista, como eu disse anteriormente, que o mercado para jogos relacionados a mobile, celular, está em alta, passando pelo passando pela categoria, de vendas do jogo a nível de computador, né? Ok? A ascensão desses jogos, eles estão com um segmento, assim, absurdo, uma diferença não é de 5%, mas de 28%.
Essas estatísticas influenciam que nós temos um engajamento muito maior com os dispositivos móveis do que com os nossos notebooks, PS5, Xbox. Por sinal, o professor aqui ainda dá tempo, quem quiser fazer uma vaquinha e um PlayStation 5 é de presente de Natal. Pô, bacana pra caramba, hein? Só uma dica. Oportunidade para desenvolvedores, vocês têm. Então, já sabem que o mercado, como ele está com 30% praticamente acima dos jogos eletrônicos relacionados a computador, você já tem uma tendência de que, se vocês se especializarem em qualquer uma maneira de produção de jogos que seja focado para mobiles, você já tem também mais uma chance muito maior de você conseguir encontrar um emprego para você. Ou seja, focar em desenvolvimento de algo relacionado a jogos no ramo de jogos eletrônicos para celular. Aí, dentro disso, pode ser qualquer uma daquelas especialidades que eu falei. Juntamente com isso, você saber inglês e mandarim. Estou passando para vocês já, assim, o pão com a manteiga, já entregando para vocês só comerem o pão, hein, por favor. Estratégias eficazes de monetização em plataformas móveis, isso daí vocês já estão habituados, uso da gamificação, play to win. Isso aí a gente já tem várias estratégias que eu não vou ter tempo de falar sobre todas elas, porque eu já estou vendo que meu tempo está próximo a se esgotar, né? Até 11h05, eu só tenho mais 5 minutinhos, vou tentar passar de uma forma mais rápida. Jogos online, a gente acabou de falar, né? Os efeitos do esporte no mercado de jogo, a gente vai ter possivelmente a próxima Olimpíada, ou Jogos Pan-Americanos, agora não me lembro, a inserção de jogos eletrônicos, isso daí tá bacana pra caramba. Infelizmente, os jogos que eu torcia para que viessem a ser parte desses estilos olímpicos não entraram, fico muito triste, só jogar na internet que vocês vão ver isso. Dos jogos eletrônicos, e vou pular. A oportunidade de desenvolvimento para jogos online é praticamente a mesma coisa relacionada a jogos mobile, só você focar e ver qual é o estilo. E a monetização em parcerias no cenário do esporte, vocês podem encontrar na internet a Lei Paulo Gustavo, por exemplo, hoje em dia, ela já está acatando o desenvolvimento de jogos eletrônicos também. Então, isso pode ser jogos para computador, jogos para celular, jogos para PlayStation, por exemplo, para consoles, caso vocês queiram um termo específico. E falando sobre os mercados emergentes e oportunidade de expansão, a gente tem oportunidade de colaboração a nível internacional. Né? Estou aqui falando isso com vocês. Vocês encontram parcerias, nem sempre estejam preparados para isso, tá? Eu já falo com experiência de mercado. Algumas empresas, elas vão te contratar para ser freelancer, para ter RPA, para você assinar contratos de sigilo, onde talvez você desenvolva um pedaço do jogo. E vamos supor, se você trabalhasse lá com eles iriam te pagar $5.000 por você ter feito essa parte do estágio. Mas você assina esse contrato sigiloso, dizendo que você não pode dizer que foi você que fez, ao invés deles pagarem 5 mil, eles te pagam $15.000. Mas aí você não tem direito a nada. Você não tem direito à autoria, você não pode publicar no LinkedIn, você não pode publicar no GitHub, você não nada. Você não existiu, você não está aqui. Se fosse falar isso ao mundo dos livros, fazendo uma comparação muito boa, é o que a gente chama de ghostwriter, ou escritor fantasma. Você escreve, eu compro e lanço o livro. Augusto Curry. Não, mentira, editor, isso você corta. Ou então isso, pessoas que fazem também comprando música dos outros. É a mesma coisa, só que focado no mundo dos jogos. Você ganha muito mais, mas a fama nunca será sua, será deles. E se você fizer isso, é quebra de contrato, você toma um processo, uma carcada violenta. Quase que aconteceu isso comigo. Outro momento. Exploração de mercados emergentes, a gente já falou, estratégia de localização e adaptação cultural. Algumas empresas, quando te contratam e gostam do seu trabalho, elas vão te ofertar um progresso, tipo uma elevação de carreira já assim, depois de 6 meses, falando assim, olha, gostamos do seu trabalho, só que a gente quer você aqui em Quebec, topa. Você vai ter aumento, a gente vai te dar casa, a gente vai fazer isso, aquilo e o outro. Vocês podem ver isso na internet, gente. Não é exagero meu, não. Antes que vocês achem que eu estou falando muito. Vocês encontram isso. E eles te dão essa oportunidade. Mas aí é aquele tal negócio. Essas empresas, quando elas encontram uma pessoa assim, ela oferta uma vez. Você não aceitou, ela parte para o próximo, tchau e benção, e você continua sendo freelancer para sempre, ou você não vai mais trabalhar com eles. Esse é o problema do mercado. Por ser muitas oportunidades, ele sabe que tem muita gente disputando junto contigo. Ele te oferece a vaga uma vez, você não quis, tchau, tchau, tchau. A importância da diversificação geográfica é você valorizar exatamente se você está trabalhando para o Quebec e eles estão pedindo para você fazer um jogo inspirado no Quebec, tu não vai botar o Cristo Redentor dentro do jogo deles, né? Então você tem que fazer um estudo, levando em consideração tudo sobre o Quebec, e você vê o que tem ali, o que eles mais gostam. São tartarugas, é o monte, é a escuridão, é o quê? E você leva isso em consideração
para você poder fazer essa diversificação geográfica. Se ele passa um jogo para você dizendo que é focado no tema do Japão, cara, de novo, você não vai colocar o Cristo Redentor em Tóquio. Não faça isso, você vai ser demitido, vai ter um monte de problema para você. Então, essa diversificação geográfica, ela resulta numa boa produção para você. Mostra que você é preocupado, que você estudou, que você sabe o que está fazendo, que você sabe qual é a região que eles estão querendo demonstrar. Inovações na narrativa de jogos, putz, eu tenho quantos minutos? Tenho 1 minuto. Putz, parou. Experiências imersivas e interativas. Quanto mais é mais real, você começa a achar que o jeito que a pessoa fala com você, parece que a pessoa está do seu lado, que realmente é uma pessoa, que não é um robô, que não é uma simulação, você fica na dúvida. Matrix, ok? Design de jogos centrados no jogador, o jogo ele passa a deixar de ser importante a exploração do jogo, vamos falar assim. Mas é importante que você seja o centro principal do jogo no ponto D. Você é o jogador? Eu só te mostro o mapa se você se interessar. Se você não quer aquilo ali na sua reta, pega isso que está na sua esquerda, então, e vamos. Ele te estimula, você, jogador, a fazer o que você quer. Então, você é o centro do jogo. O jogo só acontece se você, jogador, se interessar pelo jogo. Se você quiser viver naquela cidade, aquela meiola de 2x4, fica ali e o jogo continua da mesma forma. Ele só vai querer te proporcionar coisas boas naquela meiola que você está. A tendência, como eu falei, o storytelling, a narrativa interativa, colaboração entre sempre, cada vez trazendo outros mundos para dentro do jogo. Por que não o Keanu Reeves dentro do jogo? Já fizeram. Por que não o Caetano Veloso dentro do jogo? Já fizeram, talvez. E começar a falar assim, Caetano, faz as músicas do meu jogo. Esse tipo de colaboração também. Conclusão. Na lata, putz, sou muito ponteiro. Conclusão e perspectivas futuras. Recapitulação. Bom, pessoal, vocês têm inúmeras formas de vocês partirem para uma carreira internacional. Basta escolher que tipo de jogo você quer, se é 2D, se é 3D, se é estilo de luta, se é RPG, se você sabe inglês, sabe mandarim, e tem que ter carão, vocês têm que ter disponibilidade. No meu começo de carreira, para começar a desenvolver jogo, era muito difícil saber o que vou escrever, o que não. Começa. Conforme as respostas negativas vão vindo, você vai mudando seu e-mail, você vai reescrevendo, você vai montando um novo currículo. Na base, quanto mais resposta negativa você tiver, olha que loucura que eu vou dizer, melhor para você, ponto, porque você vai ter ali o seu modelo de exatidão de como conseguir uma vaga. É isso. Destaque para a importância da adaptação contínua, tanto sua como desenvolvedor, como sua com o contato dos jogos. Você tem que aceitar que não é você que define o jogo, não é você que define o que vai ser criado, são os jogadores. Você não está criando o jogo para você jogar. Você, desenvolvedor, está criando o jogo para o cara ali do lado jogar. Lembrem-se sempre disso, isso é uma coisa mais top 1 da carreira de vocês. Nunca crie o jogo para você, crie o jogo para o próximo. E fechando, essas perspectivas futuras para o desenvolvimento global de jogos é que cada vez mais essa quebra de terceira dimensão vai ser ultrapassada, 4D, 5D. Muito obrigado, eu fico por aqui, estou presente em quase todas as redes sociais, basta procurar pelo meu nome. Encerro aqui. Obrigado, gente.